Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. Nós vamos começar falando sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, no verso de número 1 até o número 9. E a palavra ela diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e havia-lhe um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Em algumas traduções diz chefe dos publicanos. E era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, ou algumas traduções, uma figueira brava, para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e naquilo que defraudei alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. A palavra descrita no livro de Lucas, ela nos descreve a história de um homem chamado Zaqueu. E descrever Zaqueu é descrever uma pessoa como se fosse um funcionário público. Zaqueu era judeu e trabalhava para o Império Romano, para César. Isso significa destacá-lo como funcionário público, já que ele trabalhava para o Império. E como judeu que se prestava a trabalhar ao Império Romano, pela sua população e pelos seus, ele era considerado traidor. Então essa era a situação de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era chefe dos publicanos e isto era um cargo importante, visto a cidade que ele estava, a cidade de Jericó, que era uma cidade alfandegária, uma cidade onde ser chefe dos cobradores de impostos era a posição talvez mais importante da época. Só que no meio do seu povo, Zaqueu não tinha grande aceitação nem muita amizade, porque para todos aqueles judeus ele havia se vendido, ele havia trocado de lado, sendo chefe dos publicanos e trabalhando para o imperador. A Bíblia vai começar a contar a história dizendo que Jesus de Nazaré, ele vinha entrando pela cidade de Jericó. E o texto logo acima, no finalzinho do capítulo 18, diz que Jesus ao entrar pela cidade de Jericó, um cego na beira do caminho chamado Bartimeu, sabe que Jesus está passando, ouve o barulho da multidão que caminhava com Jesus de Nazaré e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer que a multidão tentava calar a voz daquele cego e tentava fazê-lo parar de clamar a Deus para que Jesus viesse até ele. Só que ele não se amedrontou diante da multidão e nem deixou que a multidão o colocasse parado. Ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto que Jesus para a sua caminhada e aquela multidão e manda chamar o cego. E a Bíblia vai dizer que ele o cura da sua visão e o cego volta a enxergar. Vem Jesus agora então entrando pela cidade de Jericó. E Zaqueu fica sabendo disso, porque por onde Jesus não andava com 1, nem com 2, nem com 3 pessoas. Onde Jesus andava, havia uma multidão atrás deles. Porque por onde Jesus passa e aonde Jesus anda, Jesus não anda em vão. Ele não entra em lugar em vão. Quando Jesus entra, alguma coisa acontece. Quando Jesus passa, algo de extraordinário, sobrenatural tem que acontecer. E a multidão seguia Jesus, uns porque queriam milagres, outros porque queriam ser alimentados, e outros porque queriam ver o que mais Jesus poderia fazer.
E a Bíblia vai dizer que Jesus então ele vem entrando pela cidade de Jerusalém, e Zaqueu, chefe dos publicanos, homem muito rico, planta um desejo no seu coração. A Bíblia diz que Zaqueu queria ver Jesus. Esse foi o desejo que Zaqueu plantou dentro do seu coração. Zaqueu não queria tocar em Jesus, Zaqueu não queria falar com Jesus, Zaqueu não queria se aproximar de Jesus, Zaqueu só queria ver quem era Jesus. E isso começa a nos mostrar que existem intensidades de fé e que Deus atende a fé de cada um, da maneira que nós nos motivamos a buscar a Deus. Um exemplo claro disso é a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela planta no seu coração o desejo de tocar nas orlas do Mestre, e que se ela tocasse nas orlas de Jesus, ela ficaria curada. E assim ela fez, e enfrenta a multidão para isso. A Bíblia diz que Jairo, com a sua filha enferma, ele enfrenta a multidão para chegar até Jesus de Nazaré, mas para Jairo era necessário que Jesus fosse até a casa dele. Jairo precisava de uma bênção na família. A mulher do fluxo de sangue precisava de uma bênção na sua saúde. Eu não sei o que você precisa de Jesus. Eu não sei se a sua fé está só em tocar nas orlas do manto de Jesus de Nazaré, ou se é necessário que Jesus vá até a sua casa, ou se você plantou no desejo do coração de somente ver a Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer que Zaqueu queria ver Jesus, porque o texto mesmo diz que este procurava ver quem era Jesus de Nazaré. Então a gente entende que Zaqueu queria ver. Ele não conhecia, não sabia quem era, e para Zaqueu bastava ver Jesus de Nazaré. Mas começam então as dificuldades que Zaqueu precisaria enfrentar. A Bíblia começa dizendo que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos ou chefe dos publicanos. E isso o colocava numa condição social e numa posição de influência dentro da cidade, porém não com o povo judeu, com o povo romano. Ou seja, o que nos indica que Jesus de Nazaré não é uma pessoa que você possa se aproximar dele por causa da sua influência. Porque você é um grande pregador, porque você é um grande levita, porque você é um grande cantor, talvez porque você seja um grande empresário, não. Jesus não está preocupado com quão grande é a sua influência, porque para se aproximar de Jesus, a sua influência, ela não serve como condição de aproximação. Jesus não vai te atender primeiro, ele não vai passar na frente porque simplesmente você talvez seja um pastor, porque simplesmente talvez você tenha um poder aquisitivo maior, porque simplesmente você ache que é alguma coisa. Porque diante de Jesus de Nazaré não existe ninguém grande. Grande é Jesus de Nazaré. Então a gente começa a entender que a primeira dificuldade que Zaqueu precisou enfrentar ele tinha que começar a abrir mão da posição social dele para poder chegar a Jesus. Ele não podia usar essa influência, porque Jesus não é um homem que se deixa levar pela sua influência. E a Bíblia então vai dizer que Zaqueu procurava ver Jesus, e procurar ver Jesus significa talvez você ficar na ponta dos pés, talvez você procurar uma brecha na multidão, talvez você tentar pular. Só que a Bíblia diz que Jesus ele é o único caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Isso está em João 14,6. O que me faz entender que Zaqueu procurava ver, mas ele procurava ver da maneira errada. E tem muitas pessoas procurando ver e conhecer Jesus, buscando atalhos. Não se dá para buscar uma brecha na multidão, é necessário enfrentar a multidão. Não se dá para tentar ficar na ponta do pé para olhar por cima, porque para ver Jesus precisamos estar com os joelhos dobrados e com a cara no pó. Não dá para buscar Jesus tentando pular, porque uma hora estamos num patamar alto, no salto, e quando tocamos a terra estamos baixos de novo e não conseguimos ver Jesus de Nazaré. Então, para ver a Jesus de Nazaré, não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Não podemos estar uma hora bem, outra hora mal. Para ver Jesus de Nazaré, nós temos que ter uma constância, abrir mão daquilo que somos, daquilo que pensamos ser
e sermos aquilo que Jesus de Nazaré designou que nós fôssemos, servos. Zaqueu começa a entender essa situação. E o engraçado é que a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus, mas a multidão não deixava. E a multidão é algo que nos atrapalha, porque às vezes a multidão pode ser um problema financeiro, a multidão pode ser uma enfermidade, a multidão pode ser um problema dentro da sua família, a multidão pode ser qualquer coisa que tente tirar o foco de Jesus de Nazaré. Porque a multidão ela tem um único objetivo e nós vamos entender no final do texto. A multidão quer tirar a sua condição de filho da fé, de filho de Abraão. A multidão quer fazer a sua fé morrer, quer fazer você acreditar que não pode mais, que não vai dar certo, que não existe solução. É isso que a multidão tenta fazer. E Zaqueu ele precisa dar um jeito naquilo, mas ele tem que enfrentar a multidão. A Bíblia diz que Zaqueu então tem a brilhante ideia de correr, passar à frente da multidão. O que significa isso? Passar à frente da multidão para poder ver Jesus. Zaqueu esquece dos seus problemas, esquece da multidão e ele coloca Jesus como foco. Engraçado que a Bíblia diz que começa descrevendo Zaqueu, e Zaqueu era chefe dos publicanos, Zaqueu está lá em cima. E a Bíblia diz assim, ele era rico, e coloca Zaqueu lá em cima, mas ele procurava ver e não podia, porque além da multidão, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer é simplesmente o seguinte, Zaqueu era chefe dos publicanos, mas Jesus chegou, ele era pequeno. Zaqueu era rico, Jesus chegou pequeno. Você é empresário, Jesus chegou pequeno. Você é pastor, Jesus chegou pequeno. Porque diante da presença de Jesus de Nazaré não existe ninguém grande. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse 4 que os 24 anciãos, no momento de adoração que se prostam a Deus, eles retiram da sua cabeça a coroa e colocam-a de lado. Porque diante de Jesus o único coroado é Ele. O único grande é Jesus de Nazaré. Ninguém é grande diante de Jesus de Nazaré. Então Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite que você é pequeno. E grande é o Senhor Jesus. A Bíblia continua dizendo que Zaqueu, contornando o problema, contornando a multidão, e Deus manda dizer para você nessa hora, agora, nesse exato momento, não dê ouvidos à multidão, não dê ouvidos àquilo que estão falando, que não vai acontecer, que não vai dar certo, que o problema não tem solução, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus de Nazaré, quando ele entra, ele muda a história. Jesus ele não entra em vão, ele não passeia em vão, ele não vai a lugar nenhum em vão. Aonde ele vai, ele transforma, ele muda a história. E Jesus quer mudar a tua história e a minha história hoje. Assim como mudou a história de Zaqueu. Talvez para muitos alcançar uma cura, alcançar uma bênção financeira, alcançar uma transformação na família seja algo grandioso, mas o maior milagre que Jesus de Nazaré tem na minha e na tua vida foi o que ele deu a Zaqueu, quando ele disse, hoje entrou a salvação nesta casa. O maior dom de Deus, a maior graça de Deus é dar-nos a conhecer e a sermos salvos, a viver eternamente com Ele, dar-nos um lugar na morada eterna com Ele. Esse é o maior presente de Deus. E Zaqueu precisava entender isso. A Bíblia diz que Zaqueu, ele procurava ver e não conseguia, porque diante de Jesus não existe ninguém grande e ele era de pequena estatura. Mas o que isso dificultava Zaqueu a ver Jesus de Nazaré? Talvez não dificultasse a me ver. Talvez não dificultasse a ver você que está ouvindo a palavra e que vai ver este vídeo. Porque nós andamos com 2, 3, 4 no máximo, mas do lado de Jesus havia uma grande multidão. E Zaqueu não conhecia Jesus de Nazaré. Eu sei quem é Jesus de Nazaré. Você sabe quem é Jesus de Nazaré. Eu sei que Jesus de Nazaré, eu li que Jesus de Nazaré ele é a escada branca de Betel. Eu li que Jesus de Nazaré ele é a raiz de Jessé.
Eu li que Jesus de Nazaré, ele é maravilhoso. Eu li que Jesus de Nazaré, ele é conselheiro. Eu li que Jesus é Deus forte. Eu li que Jesus, ele é príncipe da paz. Eu li que Jesus, ele entra onde ninguém pode entrar. Ele abre porta onde ninguém abre. Ele fecha a porta que ninguém pode abrir. Que ao som da poderosa voz de Jesus de Nazaré, a terra treme, o morto levanta, a enfermidade vai embora. Eu sei quem é Jesus de Nazaré. Mas aqui eu não conhecia Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele dá uma volta na multidão, ele deixa a multidão para trás, ele se esquece de tudo aquilo que ele vinha vivendo e ele diz: eu quero somente ter um encontro, eu quero somente ver quem é Jesus de Nazaré. E que ele sobe numa sicômoro ou numa figueira brava, como diz a palavra. Mas pastor, uma figueira brava, se uma figueira é uma árvore cheia de galhos. E o interessante é que o mistério de Zaqueu não está em subir na figueira para ver Jesus. O mistério de Zaqueu está simplesmente que ele só queria ver. Mas quando Jesus vinha passando, a Bíblia diz que Jesus olha para cima e vê Zaqueu lá em cima e diz: Zaqueu. E eu fico imaginando agora, um homem que só queria ver, o desejo do coração de Zaqueu era ver Jesus de Nazaré. Ele não queria falar com Jesus, ele não queria tocar em Jesus, ele queria ver quem era Jesus de Nazaré. E Jesus, ao chegar à frente dele, e olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu imagino o espanto no coração de Zaqueu. Deve ter acelerado. Nossa, ele me conhece. E Jesus podia ter dito assim como falou com Pedro: Pedro, tu conheço o teu pai, Pedro. Eu conheço, Pedro, o pai do teu pai, o pai do meu pai. Conheço o avô do seu pai, o bisavô do seu pai. Conheço. Eu conheço Noé, Pedro, da arca. Eu conheço Abraão, Pedro. Abraão, o pai da fé, conheço. Eu conheço Adão, Pedro. Não, Adão. Conheço, Pedro, porque fui eu que criei. Quem te criou foi Jesus de Nazaré. Ele conhece o teu coração, ele conhece o teu interior, ele sabe o que você precisa, o que você não precisa, ele sabe o que você precisa tirar da sua vida, o que você precisa acrescentar, ele sabe quanto tem na sua conta bancária, quanto está faltando, o quanto ele precisa colocar e o quanto ele precisa tirar, ele sabe o que você tem que colocar sobre a sua saúde, o que você tem que tirar como enfermidade da sua vida. Ele te conhece porque foi ele que criou, ele conhece o som da tua voz, ele conhece a você no profundo, porque foi ele que te gerou. E o espanto de Zaqueu é quando Jesus falou assim: Zaqueu, para quem só queria ver, Jesus falou e chamou o nome dele. Jesus conhecia ele. Jesus te conhece, meu amado. Ele sabe qual é a raiz do teu problema. Ele sabe o que você está precisando, ele sabe o que você está almejando, ele sabe o que ele tem que tirar e o que ele tem que colocar sobre a tua vida. E Jesus de Nazaré está dizendo para você hoje que ele te conhece e que ele tem o poder de mudar essa história toda que você está vivendo. Só que Jesus disse para ele assim: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém ficar na tua casa. Ou seja, não convém a mim, não convém a você, não convém a ninguém. Convém a Jesus de Nazaré entrar na minha e na tua morada e mudar toda a história da tua vida, toda a história da tua família, do teu trabalho, da tua saúde. Convém a Jesus de Nazaré, é Ele o autor da fé. É Ele quem opera milagre, quem liberta, quem cura, quem transforma, quem muda a história, é Jesus de Nazaré. Ele é o nome sobre todo nome. Ele é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Jesus de Nazaré, ele conhece a tua história. Só que quando ele manda Zaqueu descer, ele estava querendo simplesmente dizer para Zaqueu que: Zaqueu, para me ver você subiu na árvore, nota 10, Zaqueu. Agora para que eu entre na sua casa você tem que descer. Zaqueu, você subiu na árvore, nota 10 para me ver, Zaqueu. Agora para ter intimidade comigo tem que descer, Zaqueu. Zaqueu, você subiu na árvore para me ver, nota 10, Zaqueu. Agora para eu operar na sua vida você tem que descer. Sabe o que é isso? Abrir mão de você mesmo. A Bíblia diz que Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tantas pessoas querendo libertação de tantas coisas, mas no fundo, a libertação que nós precisamos é a libertação de nós mesmos. Disso aqui, da nossa carne.
A nossa carne às vezes fala mais alto. Ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida, somente nós. E é necessário descer. Mas pastor, como é que eu desço? Pela mesma escada que você subiu, que Jesus te colocou lá em cima, desce ela, faz a volta, desce, coloca o teu joelho no pó, a tua cara no pó e deixa Jesus entrar na sua casa, porque convém a Jesus de Nazaré entrar na sua casa. Zaqueu só queria ver, mas a Bíblia diz em Efésios 3, capítulo 3, verso 20, que ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Zaqueu só queria ver, mas Jesus queria muito mais. Talvez aquilo que você esteja querendo, pedindo para Jesus de Nazaré, seja ainda muito menor diante do que Jesus quer fazer sobre a tua vida, mas é necessário você descer, é necessário você contornar a multidão, é necessário você abrir mão. Zaqueu abriu mão da sua posição social como chefe dos cobradores, abriu mão da sua riqueza. O que é isso, pastor? Imagine agora a notícia chegando a César. César, aquele que tu colocou como chefe dos publicanos lá em Jericó, enlouqueceu, ficou doido. Ele subiu para quê? Subiu numa árvore, para quê? Para ver Jesus de Nazaré passar. Imagina nas rodas sociais, que a Bíblia diz que ele era rico, quando Zaqueu, olha lá, Zaqueu, coitado, tão rico, mas doidinho. Subiu numa árvore para ver esse tal de Jesus de Nazaré. Ou seja, o dia que a tua posição social te atrapalhar de ver Jesus, abre mão da tua posição social. O dia que o teu canudo de faculdade te atrapalhar a ver Jesus, rasga ele e joga fora. Porque diante de Jesus de Nazaré, tudo aquilo que eu ou que você aprendemos não tem a menor importância, porque Jesus é o Senhor dos senhores, e a Bíblia diz que o princípio da sabedoria está em conhecer a Deus. Então você pode ter feito 3, 4, 5 faculdades, assim como eu, uma faculdade com 3 cursos técnicos, 3 idiomas, mas se eu não conhecer a Jesus de Nazaré, nada adianta, porque Jesus, conhecer a Ele, é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que agora Jesus vai entrar na casa de Zaqueu, porque convinha a Jesus e não a Zaqueu. Zaqueu queria só ver, mas Jesus faz algo maior. Além de falar com Zaqueu, ainda disse que iria pousar na casa dele. O que Jesus quer é pousar na tua casa, é fazer morada na tua casa, dentro do teu coração, para mudar a tua história. Porque Jesus, ele muda de dentro para fora. Jesus, ele não te muda de fora para dentro. Jesus, ele começa a mudar de dentro para fora. Ele começa a fazer uma faxina, arrancar o que não presta e jogar fora. A Bíblia diz que os murmuradores vão falar assim, olha lá, vai pousar na casa de um pecador. E quantas pessoas se levantam quando você começa a dizer que vai seguir Jesus de Nazaré? Quantas murmurações, quantas pessoas falando ao contrário, quantas coisas você já ouviu dentro da sua própria casa, no meio dos seus, porque a multidão de murmuradores era a multidão do povo judeu, a mesma nacionalidade de Zaqueu. Os maiores inimigos do homem estão dentro da sua própria casa, diz a Bíblia, e talvez você não saiba porque você tem sido afrontado dentro do seu lar, na igreja que você congrega, dentro do seu trabalho, com pessoas que você gosta, que você tem sofrido decepções. O inimigo sabe que se ele pegar uma pessoa que você nunca viu, para te acusar, para te caluniar, para te difamar, para te fisgar, para tentar te tirar do sério, talvez você não vá dar nem importância, porque você não conhece. Mas aquele com quem você pegou afinidade, quando fala uma palavra, ao contrário, que vai te machucar, você fica dolorido. O inimigo sabe disso, é por isso que Jesus disse que os maiores inimigos do homem estão dentro da sua própria casa, no seu meio de convívio. Além de Zaqueu não dar ouvidos à multidão, de contornar, de não parar para prestar atenção no problema, o teu problema é pequeno diante do Deus que você tem. Segundo Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8, o rei da Assíria diz para o povo assim, não temas, e nem vos espanteis, por causa do rei da Síria e da grande multidão que vem com ele, porque conosco há um maior do que o que está com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor dos exércitos, para nos ajudar e pelejar por nós. Quem peleja a tua guerra não é você, quem vive a tua batalha não é você, é Jesus de Nazaré, ele é maior do que aquilo que você está vivendo. Zaqueu, desce depressa. É noite de você descer. É noite de você descer.
e se colocar diante dos pés de Jesus, porque convém a Jesus de Nazaré pousar na tua casa e na minha casa. A multidão de murmurador é algo engraçado, funciona assim. Se o pastor não troca o carro durante 3, 4 anos, e o Espírito Santo não está na vida desse pastor, não. Se o pastor troca o carro, lá, aonde vai o dízimo da igreja. Se a irmãzinha entra num culto com uma roupa mais ou menos, uma saia longa, mas uma sandália baixa, tadinha dessa irmãzinha, se veste tão mal. No outro culto a irmãzinha aparece com um vestido longo, bonito, uma sandália alta, ela passa um batom, coloca uma maquiagem, mais ou menos, ela adentra a igreja, a mesma multidão de murmurador lá, espírito de Jezabel. O murmurador é algo que nunca está satisfeito com nada. O murmurador, para ele, nada está bom. O murmurador, ele quer parar a tua e a minha bênção. O povo, quando chegou na beira do rio, do Mar Vermelho, parou e reclamou com Moisés: Moisés, tu nos trouxe aqui para morrer? Acaso não tinha sepultura melhor no Egito? E Moisés vai clamar a Deus, e Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. É para marchar, não é para murmurar, não é para reclamar. Não dê ouvidos a murmuradores, porque a multidão de murmurador quer roubar a tua condição de filho da fé. Aí Zaqueu, com a entrada de Jesus, com aquilo que Jesus fez, a mudança no interior de Zaqueu, ela aflora. Porque Zaqueu vai contradizer toda a multidão que dizia que ele era traidor e ladrão. Ele vai dizer assim: hoje eu devolvo metade dos meus bens ao pobre, e naquilo que eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Entrou um sentimento de liberabilidade, de arrependimento dentro do coração de Zaqueu, porque quando você desce aos pés de Jesus e reconhece que Jesus de Nazaré é grande e que você sem Jesus nada pode fazer, que a situação da sua vida, a única solução que existe é Jesus de Nazaré, entra uma condição de arrependimento sobre a tua vida e uma condição de liberabilidade, e você começa a entender quem é Jesus e o que ele pode fazer. E Jesus então vai calar a boca de toda a multidão, porque Jesus diz assim: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Não deixe a multidão roubar a tua condição de filho de Abraão, de filho da fé. A tua fé te move. A vida do cristão, ela é de fé em fé, de glória em glória. Essa luta que você está vivendo, ela vai passar, mas você vai enfrentar outra luta, e ela vai passar também, e você vai passar por outra, e ela vai passar também, porque a nossa luta é de fé em fé, e cada vez que nós entramos numa luta, Deus nos transforma mais um pouco a sua imagem e a sua semelhança. Você é filho da fé, é filho de Abraão, e é filho de Jesus de Nazaré. Se você crer, hoje entra a salvação dentro da tua casa, e a multidão de caluniadores, daqueles que disseram que não ia dar certo, vão ter que ficar caladas ao som da poderosa voz de Jesus de Nazaré, porque só conhece Jesus de Nazaré de uma forma: pela sua voz. A Bíblia diz que os homens foram prender Jesus, chegaram lá, Jesus estava ministrando, e na hora de prender, eles iam prender e ouviram a palavra, e vamos prender, calma, nós vamos, e começaram. A Bíblia diz que eles saíram cheios do Espírito Santo de Deus e não prenderam a Jesus de Nazaré. E quando chegaram lá, o Senhor: mas não prenderam? Não, por quê? Porque aquele homem falava, e ninguém fala quando aquele homem fala. Porque quando Jesus fala, o barro endurece, a cera amolece, o vento cessa, o mar se acalma, a morte levanta, larga, o diabo bate em retirada, a porta se abre, a cadeia se quebra, o cadeado se arrebenta, a tristeza vai embora, o triste se alegra, o soberbo é abatido, a multidão humilde é exaltado ao som da sua poderosa voz. A voz de Jesus de Nazaré vai entrar hoje dentro do teu coração, trazendo salvação. Mais uma coisa, a Bíblia diz que Zaqueu contorna a multidão, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Tem 3 meses que eu não vou para a igreja, e o pastor não ligou para saber como é que eu estou. Você sabe o caminho, você sabe a rota.
Tem 2 dias, 2 cultos de domingo que eu não vou, o pastor não nem ligou para saber como é que eu estou. Você sabe a rota, amada, porque não tem jeito. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele se faz presente. Você sabe os dias de culto da igreja que você frequenta. Você sabe o que você precisa com Jesus de Nazaré. Você sabe a rota. Para de se fazer de vítima. Vai para a casa do Senhor, busca a Deus. Para de dar ouvido à multidão de problemas aqui ou à multidão de problemas lá. Foca em Jesus de Nazaré. Coloca os teus olhos em Jesus de Nazaré. Porque quando Jesus chegou embaixo da figueira, Jesus olha para cima. E eu creio que toda a multidão olhou para cima. Quer ser exaltado? Esteja diante dos olhos de Jesus de Nazaré, porque o olhar de Jesus de Nazaré sobre a tua vida faz com que a multidão comece a te notar. Aquele que não te dava valor vai correr atrás de você, aquele que falava mal de você vai vir te pedir ajuda, porque é dessa forma que Deus faz. Se você crer, hoje entrou a salvação na tua casa, porque você também é filho de Abraão, assim diz a palavra do Senhor. Eu agradeço e até sexta-feira, quando publicaremos mais um vídeo, em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a minha e a tua vida. Receba hoje o teu milagre, receba hoje salvação, receba hoje restauração, receba hoje autoridade, porque aonde Jesus passa, as coisas mudam. E a mesa de Jesus de Nazaré está posta, e ela é self-service. Quer cura? Tem na mesa. Quer poder? Tem na mesa. Quer unção? Tem na mesa. Quer autoridade? Tem na mesa. Quer ministrar? Tem na mesa. O que você precisa tem na mesa, mas não é à la carte. Ninguém vai te servir. Você tem que buscar. Se levanta da tua cadeira, se levanta do teu leito, de onde você estiver escutando esta mensagem, se levanta agora. Fita os teus olhos em Jesus de Nazaré, porque Jesus está com o olhar voltado para ti e Ele quer, convém a Ele pousar na tua casa hoje, em nome de Jesus. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.